Boa noite. Mais uma vez, nós temos que agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo um pouco dos ensinamentos deixados pelos Espíritos benfeitores. Hoje, no capítulo 9, dentro da Bem-aventuranças, os mansos e pacíficos, nós teremos instruções dos Espíritos, que vem trazer a temática a afabilidade e a doçura. O Espírito que vem nos orientar é Lázaro, foi ditado em Paris, 1861. É um item que vai abordar a benevolência, o amor ao próximo e a manifestação de virtudes como a doçura e a afabilidade. Então, Lázaro, ele vem nos falar dessas duas virtudes, que ressalta, né, ressaltada por Jesus, e vem nos trazer informações importantes para que nós possamos traçar algumas reflexões e principalmente na nossa vida prática, na nossa vida diária. Então, primeiro é importante a gente ter em mente qual o significado da palavra afabilidade e da palavra doçura. Nós podemos entender a afabilidade como a qualidade de ser cortês, ser delicado, ser amável, agradável, acessível, e doçura como sinônimo de um ser suave, meigo, brando. Então, assim, na figura de Jesus, isso fica muito nítido, muito claro, fácil da gente entender o porquê Jesus, né, trouxe essa mensagem de afabilidade e doçura para abrandar os nossos dias mais difíceis. Então, a benevolência para com o semelhante, ele é fruto do amor ao próximo. Ele produz afabilidade, doçura, que são a sua manifestação. Ou seja, a benevolência, que é a boa vontade, é o bem-querer, é ser bom para com todos, fruto dela, desse amor, nasce essa doçura, nasce essa qualidade de ser meigo, essa qualidade de ser brando, e ao mesmo tempo a virtude da afabilidade, que é buscar ser cortês, ser agradável, acessível, coisas tão difíceis nos dias de hoje. Se nós analisarmos uma cena de trânsito mesmo, onde um quer passar primeiro do que o outro, um quer ter mais razão do que o outro, essas duas virtudes se tornam muito distantes, ou mesmo no relacionamento dentro do lar, né? Quando tem uma divergência entre um casal, ou às vezes entre pais e filhos, nós vemos que essas virtudes elas estão muito difíceis de serem encontradas, estão muito distantes. Nós temos esquecido muito dessas virtudes. E se nós quisermos refrescar a nossa memória, já falando da prática, né, mesmo do nosso dia a dia, basta a gente relembrar. Um grande exemplo que nós temos de benevolência e que vem trazer essa afabilidade e doçura foi Chico Xavier. Quantos exemplos de amor, de caridade, abnegação ele trouxe para nós. Se nós repararmos na quantidade de livros publicados, né, e mais de 450 livros que ele publicou, e ele nunca ficou com nenhum centavo. Todos os seus livros publicados foi em benefício da obra de caridade. Ele dizia que não era ele que escrevia, né? Ele era apenas um instrumento. Então, que ele não deveria realmente ficar com nenhum dinheiro relacionado à venda dos livros, porque eram os espíritos que estavam ditando. Então, ele era mero instrumento. Então, veja só a bondade
de Chico Xavier, né? Esse exemplo de abnegação, de amor ao próximo, de dedicação. Quer dizer, ele tirava, inclusive, não era nem só da produção desses livros, inclusive, ele tirava do seu próprio salário, né? Era um funcionário público, tinha um salário muito simples, modesto, e nem por isso ele deixava de ajudar as pessoas necessitadas. Mesmo assim, ele ainda tirava do seu bolso para poder ajudar as pessoas, preocupado, né, com a situação, com a vivência das pessoas que o procuravam. Então, ele era amigo, ele era doce. Né? Às vezes a pessoa estava ali, vinha para conversar com ele no maior desespero, pela perda de um filho, ou às vezes por condições mesmo, até materiais que não tinha dentro de casa. E quando ele abria a boca, né, que aquele sorriso, aquela vozinha doce, aquela que parecia um bálsamo. Então, tudo isso fazia com que as pessoas se acalmassem, as pessoas realmente conseguissem se elevar moralmente e uma sintonia diferente. E hoje a gente pode ver que muitas pessoas tentam imitá-lo, com palavras, com gestos, com maneiras de ser, mas nós vamos observar moralmente, as pessoas ainda estão muito distante de Chico Xavier, mas ele não deixa de ser um grande exemplo para nós, que nós temos que estar sempre atento às nossas ações. Claro que nós estamos muito distantes de ser um Chico Xavier, mas isso não nos impede, nos exemplos, pequenos exemplos dentro de casa, no trabalho, na convivência social com os outros, né? De buscar ser meigo, ser educado, de saber ouvir, de falar mais baixo, de não gritar, de não se exaltar. Porque a nossa tendência é essa, que esse mundo moderno, com essa correria do dia a dia, muitas das vezes nós nos deixamos envolver pelo cansaço, pelas aflições, pelo trânsito que nos estressa, e muitas das vezes, ao invés da gente buscar essa doçura, essa afabilidade, a gente faz o contrário. Então, tem um ditado popular que cabe bem nesse sentido, né? Tem pessoas que por fora, um doce de pessoa, mas por dentro, pão bolorento. Então, por fora bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Minha avó já dizia esse provérbio, e é verdade mesmo, a gente analisar, tem muitas pessoas que são assim. Nos trata com um verdadeiro verniz, uma educação polida, nos ajuda, faz tudo, mas dentro está morrendo de raiva, de ódio, de ter que ser educado, de ter que falar baixo, de ser assim. Então, muitas das vezes, as aparências, elas se enganam. Então, entretanto, nem sempre deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo é apenas uma máscara, uma roupagem cujo disfarce as deformidades ocultas. Então, às vezes, naquele momento ali, a pessoa com aquela máscara da educação, da boa convivência, nos trata, fala coisa, aí virou as costas e já começa, muitas das vezes, falar coisas ruins, negativas, ou muitas das vezes culpar o outro pela situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vendo o exterior, e o que está por dentro, infelizmente, a gente não tem como decifrar. Mas até mesmo pela sintonia, pelas vibrações, nós podemos observar que alguma coisa está errada. Então, não é pela suavidade das palavras, não é pelo sorriso nos lábios que nós podemos nos deixar enganar. Que por dentro, muitas das vezes, a pessoa está
tendo maus pensamentos, né? Muitas das vezes está revoltado com aquilo, por fora sorri, mas por dentro é um vulcão de maldade. Então, as aparências, elas enganam. E às vezes a gente sorri, mas por dentro querendo matar, esganar aquela pessoa, né? Ou muitas das vezes a gente fala mal, faz fofoca assim que a pessoa vira as costas. Então nós temos que observar que às vezes isso não são as pessoas, somos nós mesmos, porque às vezes até inconscientemente a gente utiliza dessas máscaras para poder enganar, ou muitas das vezes a gente não tem nem consciência que nós estamos fazendo isso. Quando a pessoa está naquela situação, a gente busca tratar bem, sorrir, abraçar, e às vezes por dentro aquele tipo de sentimento que vai sendo nutrido ali, às vezes pode nos pegar de surpresa. Então pode ser conscientemente, ou às vezes até inconsciente nós fazemos isso. Então, às vezes as aparências nos deixam levar. Um exemplo muito claro mesmo do nosso dia a dia, quantas vezes nós estamos no supermercado, ali na fila, né? Às vezes aquela atendente demora para passar os produtos, ou muitas das vezes a pessoa, esqueci um item, vai lá e volta, e a gente está ali sorrindo para a pessoa, mas por dentro, tá querendo esganar, que menina preguiçosa, que demora demais, que fala demais, eu aqui com pressa. Então, a gente às vezes não domina muito bem os nossos pensamentos, nós nos deixamos levar pela situação, nós nos deixamos levar por aquele momento, né? E às vezes a gente tem mania de julgar, né? Quando você diz, é preguiçosa, é lenta, fica toda vida, olha aí, mas a gente não sabe o que aquela pessoa às vezes está passando. Aliás, às vezes ela está com aquele sorrisinho ali, mas por dentro às vezes tem todo um sofrimento de uma vida, às vezes está ali, os filhos estão em casa, o aluguel está vencendo, às vezes brigou com o marido. Então, muitas das vezes, a gente vê o exterior, mas a gente não tem noção o que a pessoa está passando naquele momento. E às vezes a gente é intolerante. Muitas das vezes são situações assim, corriqueiras, coisas simples, né, do dia a dia, mas que muitas das vezes pode trazer uma diferença enorme. Às vezes aquela pessoa que está ali, ela está com um problema, às vezes está com uma dor de cabeça, já enfrentou outra pessoa que foi super deselegante, às vezes não trouxe nem um pouco de tranquilidade para aquele momento do trabalho dela ali. Então, às vezes a gente julga as pessoas pela aparência, sem saber o que elas trazem por dentro. E é a oportunidade que nós temos nos exercícios diários, na convivência com o outro, de exercitar essa doçura, essa afabilidade, de dominar esses sentimentos grosseiros, esse sentimento de maldade, esse sentimento que muitas das vezes tenta nos dominar numa situação assim. Então, ao invés de ser agressivo, de brigar, de gritar, de fazer uma cara feia, às vezes a gente tem que buscar elevar, trazer uma sintonia tranquila para aquele momento, para que as coisas possam fluir da melhor forma possível, que você saia daquele ambiente sem levar coisas, cargas negativas, porque imagina, se naquele momento, ao invés de eu trazer uma vibração de tranquilidade, de paz, de harmonia para aquele local, eu começo a vibrar, eu estou com pressa, nossa, que menina lenta, ai, que povo que fica toda a vida, não passa logo, eu tenho que ficar aqui esperando. Então veja a carga negativa, que não só para mim, mas para todos que estão envolvidos naquele ambiente ali, vai trazer. Em compensação, se eu deixo me envolver por um sentimento bom, olha só a energia positiva que eu vou transmitir para aquelas pessoas. É por isso que muitas das vezes a gente chega em casa de um supermercado, às vezes a gente, tô com tanta dor de cabeça, tô com um cansaço, meu corpo tá doendo, por quê? Porque naquele instante ali,
Você adquiriu todas as vibrações negativas daquele momento. E ao invés de você eliminar, combater, dar choque naqueles as influências negativas, você faz é atrair. Aí chega em casa, está cansado, com muita dor de cabeça. E outra coisa, nós podemos estar com um sorriso nos lábios e o coração infectado, infeccionado de raiva, de ódio, por aqueles instantes, por aquele momento ali. A espiritualidade maior está nos observando. E nós atraímos coisas ruins, negativas, ou podemos buscar tranquilidade, sintonia, elevar nossos pensamentos, a nossa frequência nesse momento, se deixarmos atrair por essas duas virtudes tão exaltadas pelo Cristo. Então o mundo ele está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, mas a menor contrariedade, cuja língua se transforma em um dardo venenoso quando falam por trás. Isso acontece muito na nossa convivência diária, no trabalho, na igreja, no centro, na academia, em todos os lugares. Às vezes, as pessoas nos tratam com maior educação do mundo, falam baixinho, traz palavras bonitas, mas desde que você não pise no calo dela. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu sou boa, até pisarem no meu carro. Não, mas se pisar no meu carro... Então, são esse tipo de pessoas que Lázaro vem nos mostrar, que muitas das vezes nós convivemos e não observamos esse veneno ser eliminado, né? Através de situações que às vezes a gente tem dificuldade até mesmo para agir com doçura. Porque imagina, de repente, uma pessoa que está te tratando bem, com um sorriso nos lábios, e quando você sai daquele ambiente, ela destila todo o seu veneno contra você. Então, toda aquela energia negativa. E às vezes a gente tem dificuldade para identificar essas pessoas, porque tem uma aparência nítida, bonita, né? Fala coisas bonitas. Quantas vezes nós mesmos, as pessoas às vezes, eu queria tanto que você fosse a minha irmã, você é tão agradável, nossa, você fala tanta coisa, você é tão compreensiva, mas às vezes com a sua irmã de verdade mesmo, você não trata dessa forma. Às vezes a pessoa fala, nossa, você tem uma paciência tão grande, nossa, você é tão compreensiva, você sempre tem uma palavra doce. Mas aí quando chega em casa e vai conversar com seu esposo, com seu filho, a pessoa que dedica ao seu lar, a secretária doméstica, você já fala com 3, 4 palavras, né? 4 pedras na mão. São palavras que muitas das vezes ferem. Então, as pessoas às vezes olham para você e te veem de uma forma. E você, no seu íntimo, é outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que Lázaro, quando ele traz essa mensagem, ele vem nos fazer refletir de como nós estamos trabalhando as nossas inferioridades, os nossos vícios, né? Como que nós podemos transformar esse tipo de sentimento em sentimentos mais sublimes? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não criar aquela casca, aquela máscara de boa pessoa e dentro ser outra. Então, se a gente for analisar o nosso dia a dia, a maneira como nós tratamos as pessoas, nós podemos observar. Então, às vezes, até os nossos próprios familiares falam isso. Eu queria que você me tratasse como você trata fulano. Eu mesma, né, sou professora,
E uma das coisas que meu marido, às vezes, quando a gente estava com divergência de ideias, né? A forma como eu falava, meio assim, brusca, ele dizia: Olha, eu queria que você me tratasse como você trata os seus alunos. Então aí a gente começa a observar, bom, se meus alunos eu trato de um jeito e meu marido eu não consigo tratar igual, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, essas mensagens, elas acabam mexendo conosco, que nos faz pensar de que forma nós estamos agindo lá fora e dentro de casa. E quando a gente começa a observar, e não adianta também só observar, não é necessário que haja modificações, porque o ideal é a mesma maneira que eu trato o outro lá fora, eu vou tratar dentro do meu lar. Então, a afabilidade e a doçura, eles são meios de adquirir a paz interior e defender a paz aos outros. Então, se dentro do meu lar eu começo a tratar os meus, né? Seja os meus familiares, as pessoas com quem eu convivo, de forma meiga, respeitando, amando, com afabilidade e doçura, eu vou conseguir a paz interior. E se eu estou em paz, aqueles que convivem comigo também sentirão e desfrutarão dessa paz. Então, nós devemos agir e não reagir. Ou seja, agir, nós temos que nos estudar, nos preparar, aprender, compreender as leis divinas, compreender as virtudes deixadas pelo Cristo e buscar agir como Cristo. Se fosse Jesus, como ele agiria nessa situação? Se nós buscarmos sempre agir desta forma, buscar compreender as situações e por que nós estamos nessa situação, assim fica mais fácil da gente aceitar e não reagir. Porque quando nós reagimos, né? Quantas vezes a gente fala, eu não vou levar desaforo para casa, não. A pessoa te ofende, você tem que ofender mais ainda. Então, é a oportunidade que nós temos para exercitar as nossas qualidades, as nossas virtudes. Então, ao invés de retrucar, responder à ofensa, ser sensível, não devolver aquela agressão, né? Mas sim agir com afabilidade, com doçura, com educação, com carisma, com amor ao próximo. Então, essa classe, ela pertence ainda aos homens que são benignos fora de casa, mas tiranos dentro do lar. Quantas vezes nós vimos pessoas que lá fora é um doce de pessoa, é um homem respeitável, gosta de ajudar as pessoas, está sempre acessível, deixa os outros falar, trata bem, é cavalheiro e procura ajudar as pessoas. Dentro de casa é grosseiro, sem educação, é autoritário, não dá voz às pessoas, não deixa que o outro se manifeste. Então, dentro de casa é uma coisa, lá fora é outra. E é importante dizer que a gente está dizendo que homens são assim, mas a gente vê muita mulher também, mandona, né? Muita mulher tirana, que só ela pode falar, só ela pode fazer. Então, aqui, Lázaro vem nos convidar a repensar as nossas atitudes. Que muitas das vezes a pessoa acha que se ela manda, né, se os outros obedecem, só que a gente poderia até acrescentar, né? Aqui eu mando, aqui eu ordeno, e aí eu poderia completar ainda mais, né? E sou o teatro.
que muitas das vezes a gente pensa que é respeito, mas não é, é medo, né? E respeito é muito diferente disso. Então, dentro do lar, essa tirania, seja pelo pai ou pela mãe, muitas das vezes compromete a educação dos filhos. Porque o diálogo é a maneira correta de se educar os filhos, e não através, né, da ordem, da tirania. Então, a gente precisa repensar nesses valores. No lugar da tirania, a afabilidade e a doçura, o diálogo e a compreensão, o amor ao próximo. Mas nós estamos falando tanto de afabilidade e doçura que Jesus ressalta, que Jesus vem nos cobrar no nosso desenvolvimento aqui no plano terrestre. Mas como é que a gente pode cultivar no nosso dia a dia? Praticar a paciência, aceitar e superar as dificuldades da vida. Então, diante dos obstáculos, das provações, nada melhor do que ter paciência, resiliência, aceitar que nós temos que passar por aqueles momentos difíceis, né? Porque através da paciência, da doçura, desse amor ao próximo, da compreensão da situação, de saber que estamos passando por essa provação, porque nós pedimos, porque nós necessitamos recuperar, nós temos uma dívida. Então, essas duas virtudes, elas são forças ativas que vão nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. Então, a paciência, ela é aliada às duas virtudes, que vão nos facilitar, que vão nos ajudar a passar por esses momentos de dificuldades, de provações. Ser tolerante, pensar antes de responder às agressões gratuitas, que muitas das vezes a gente está no ambiente de trabalho, ou às vezes até mesmo no convívio com o outro, e às vezes a gente recebe agressões gratuitas, desnecessárias. Então, vamos relevar aquele momento. Às vezes aquela pessoa, ela está passando por um momento tão difícil, uma pessoa que ainda não encontrou o verdadeiro caminho, que não sabe como utilizar as virtudes, ainda não cultivou. Então, ser tolerante com as pessoas que ainda são ignorantes, se eu tenho um pouquinho mais de elevação, um pouquinho mais de conhecimento, então que a gente releve esse momento. Não queira se comparar, se igualar àquela pessoa que está infeliz naquele momento e não retribuir com agressão. Saber que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Então, às vezes, a pessoa grita com você, discute com você, esperando que você faça o mesmo. É tudo o que ela quer naquele momento para que ela possa explodir, gritar, fazer o espetáculo dela. Mas aí você silencia, você não responde. E aí acaba. Porque tudo que ela esperava era aquela carga negativa, aquela energia, aquela explosão. Mas ao invés de trazer aquela explosão, vem a suavidade do silêncio. Então, Jesus diz que às vezes é melhor a gente ficar de boca fechada, não responder e alimentar a mente com bons pensamentos, para que possa sair fluidos positivos. Então, exercer a obediência e a resignação são virtudes, companheiro, da doçura e da afabilidade. Então, que nós possamos ser sempre obedientes às leis, sempre obediente aos ensinamentos do Mestre Jesus, ser resiliente, saber aceitar as provações e os momentos difíceis. Nós temos que passar por essas provações para saber se realmente nós já estamos aptos a receber o mérito dessas virtudes. Então, não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata de hipocrisia. Então, nós não podemos ser hipócritas de trazer um sorriso doce na boca,
e o coração infectado, né? Infeccionado de tanto ódio, de tanta maldade. Então, que nós possamos transformar essas mensagens de Lázaro hoje em coisas boas. Podem enganar os homens pelas aparências, mas não podem enganar a Deus. Então, às vezes, nós trazemos um sorriso nos lábios, a dor, a tristeza, a raiva, o ódio no coração. Nós podemos enganar todo mundo à nossa volta, todo mundo achar que está tudo bem, maravilhoso, perfeito. Mas a Deus, aos bons espíritos, nós não vamos conseguir. A nossa máscara pode ser que engane a todos, mas a Deus jamais. Então, a afabilidade e a doçura são valores essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual e emocional. Isso nós já aprendemos com Jesus. Então, esses valores, eles vão nos permitir cultivar relacionamentos saudáveis e construtores com os outros. Então, se nós queremos realmente cultivar, transformar os nossos relacionamentos em verdadeiros relacionamentos, construir uma base, tem que começar por esses valores ensinados pelo Mestre Jesus. Agora, isso não quer dizer que todos os dias nós somos os amores, né? Tem dia que a gente está mal-humorado, tem dia que nós estamos, às vezes, com alguns sentimentos que nos provocam, que nos prejudiquem, mas nós estamos suscetíveis às influências dos bons ou maléficos. Então, a espiritualidade, ela está aí para nos ajudar ou nos perturbar. Aí vai depender da nossa frequência. Então, se eu estou mal-humorada, se eu amanheço com pensamentos ruins, se minha vontade é responder mal, ou ficar quieta, sozinha, eu tenho que buscar bons pensamentos, uma boa música, uma meditação, uma oração, algo que me faça manter uma frequência que eu possa influenciar os espíritos que estão à minha volta para que possam me ajudar, me auxiliar nesse momento. Então, nós temos que nos esforçar para estar numa boa sintonia e praticar essa afabilidade, essa doçura. Bom, eu espero que através de alguns exemplos, de algumas reflexões, possa ter trazido alguma contribuição nessa página do Evangelho, mas que você possa descansar, trabalhar nesse sono, todas essas virtudes deixadas pelo Cristo. Eu agradeço e te desejo uma boa noite.